Eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. O vídeo de hoje a gente vai trazer aí a surpresa que a Microsoft deu logo pela manhã, revelando em seu blog oficial novas especificações do Series X, o seu novo console para a próxima geração. Temos informações de teraflop, temos informações de uso de tecnologia, como vai funcionar os seus jogos no Series X e principalmente nós temos um ponto de destaque, a qual acredito que ninguém esperava, o uso de RDNA versão 2, arquitetura da AMD que ainda não foi lançada para suas próprias GPUs. Tem bastante assunto para falar, eu sei que você vai adorar, é nova geração, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa a notificação, que é o mais importante de tudo, e vem comigo. Os anúncios da Microsoft de hoje são muito importantes para a gente entender realmente até onde vai esse novo console da empresa e também até mesmo a nova geração. Foi dito muita coisa lá, a gente vai comentar tudo aqui com vocês, mas eu vou dar um foco maior em duas funcionalidades que são super importantes e essas são importantes que afetam diretamente a nossa experiência e é tudo que a gente fala aqui no canal. Teraflop e RDNA 2 são dois pontos de destaque muito importantes que foram revelados hoje. 12 teraflops para o Xbox Series X, confirmado pela Microsoft. Não foi revelado ainda número de clock, número de núcleos computacionais e nem número de stream processors, mas com o número de teraflop a gente já consegue ter um guia melhor e sair dessa nuvem de rumores que tem saído no mercado. Vamos lá então, para empurrar esses 12 teraflops, a gente deveria ter um clock aí navegando de 1.6 a 2.0 na máxima. Sinceramente não acredito que chegaria a 2.0 pela incisão de calor no aparelho, mas nós poderíamos trabalhar com clocks de 1.6, 1.7, quem sabe até 1.8, já auxiliaria muito no processo gráfico, nos ciclos computacionais para empurrar esses 12 teraflops. Com esse clock seria interessante nós termos de 50 a 60 núcleos computacionais nessa GPU e para 50 ou 60 núcleos computacionais em torno de 3 a 3.500 stream processors. Tudo isso faria a mágica acontecer para esses 12 teraflops. Também com os 12 teraflops e a potência da GPU, a gente já pode calcular mais ou menos como será o clock do processador Zen 2, 8 núcleos, 16 threads, que ainda não foi oficialmente revelado. Com 12 teraflops, deveremos navegar com frequências de 3.6 a 3.8 no Xbox Series X, com Boost Precision talvez chegando a 3.9, quem sabe até 4.0, quando o console precisar dar mais vazão de processo para essa GPU. Um ponto interessante também, agora a gente já pode calcular e dimensionar um pouco mais certo a parte da memória. GDDR6 já foi confirmado, porém ainda não a quantidade. Estamos falando aqui que para carregar esses 12 teraflops, provavelmente teremos 16 GB de memória GDDR6 no console, com uma vazão de 550 ou 580 GB de largura de banda para impulsionar os 4K a 120 ou até mesmo suporte a 8K, que mesmo que não seja nativo, vai ser um grande esforço de GPU para colocar na tela. A largura de banda é um ponto interessante que já faz a gente ir para o nosso outro objeto aqui de estudo, que foi o RDNA 2 que foi revelado. Hoje o RDNA está no mercado através da sua versão 1.0 nas placas RX linha 5000 da AMD. RDNA 2 ainda não está no mercado. Existe uma previsão de lançamento de placa da AMD ainda para esse ano. Inclusive o RDNA 2 ele é objeto de especulação e rumores do lado de PC para a Big Navi, a maior placa que a AMD já possa ter lançado na vida, também conhecida nos rumores como Killer Nvidia. Será que o Series X representa um protótipo inicial da Killer Nvidia, que ela recebeu esse nome pelos fãs da AMD, que seria uma placa que iria matar com a Nvidia? Enfim, especulações fora à parte, o importante é o uso dessa arquitetura dentro do console, uma arquitetura atual, com uma versão atual, o que corresponde a maior poder de tecnologia. E qual é real ganho em cima disso? Hoje o RDNA 1.0 trabalha até 488 GB de taxa de transferência na memória. Talvez essa largura de banda não seja suficiente para empurrar os desejos da Microsoft a
4K 120. E aí utiliza-se o recurso da evolução da arquitetura versão 2, que deve dar maior vazão também. Outra coisa também que é relevante e importante, que a gente deve levar em consideração, é a possibilidade do aumento de núcleos computacionais de RDNA2 dedicados para computação assíncrona. Computação assíncrona é algo extremamente importante em um console, é um recurso que os desenvolvedores usam muito para ganhar cada vez mais performance. Basicamente é você utilizar a GPU para diversos tipos de processo, já que é um chip que tem uma vazão de potência muito grande e você pode nesse processo até economizar computação e fazer com que você entregue mais FPS. Hoje a RDNA versão 1 trabalha com 4 núcleos dedicados. Talvez a gente expanda isso para 6 ou quem sabe até 8 núcleos dedicados para computação assíncrona, que para console cai muito bem, cai até melhor do que para PC, porque PC é muita máquina, então você não sabe como o cara montou a máquina dele, mas como o console todos são iguais, é um recurso extremamente interessante. Então, 12 teraflops, que traz todas aquelas especulações de clock que eu trouxe para vocês, mais RDNA, que aumenta a largura de banda, que deve trazer também pra gente maior número de computação assíncrona e outras funcionalidades que a AMD aprimorou. Lembrando mais uma vez, RDNA 2 ainda não está no mercado, só está a versão 1 da arquitetura da AMD que estará nesse console. Resta saber também se o PlayStation 5 carregará RDNA 2. Se, por exemplo, ele carregar RDNA 1, a Microsoft pode ter uma vantagem estratégica em relação à performance, ou pelo menos o custo por energia dessa performance no Series X. Outras coisas que foram anunciadas foi o uso de Ray Tracing através de DirectX com um acelerador, mostrando mais uma vez que ela vai utilizar como DirectX a base da construção do Ray Tracing, que vai ser acelerado para graficamente ficar estável com FPS fluido através do acelerador de GPU. Isso já havia falado, a gente só está reconfirmando. Se você quiser saber mais sobre Ray Tracing, uma explicação muito boa do que é e como vai funcionar no Series X, eu fiz nessa semana um vídeo no canal Xbox Brasil, tá aparecendo o card aqui em algum local, clica lá para você descobrir mais dessa tecnologia. Mais uma vez anunciado VSR, que é a taxa de sombreamento dinâmico por pixel. Para quem ainda não entendeu essa tecnologia, é uma tecnologia patenteada por software para uso da Microsoft, não só no seu console, como também em jogos de PC. Basicamente, ela aumenta a performance, fazendo com que a GPU tenha menos ciclos de computação. Como assim? Se você tem uma linha com 20 pixels e você precisa sombrear todos os 20 pixels, você fará 20 ciclos computacionais, um para cada pixel, para você conseguir preencher o sombreamento deles. Quando você utiliza VSR, você pode armazenar o cache em 5 pixels e repetir ele 4 vezes. Dessa forma, ao invés de 20 ciclos, você daria 4 ciclos e você diminui muito o esforço computacional e você ganharia isso em quê? Em FPS. Dessa deve ser a aposta, o VSR deve ser a aposta da Microsoft para alcançar até os 120 FPS em 4K. Mas é importante você saber também que VSR não é uma função exclusivamente de hardware, ela também é de software. Então existe uma dependência do desenvolvedor implementar isso no seu jogo, e não é todo desenvolvedor que com certeza fará isso. Portanto, nós devemos ter aí implementação ou não da tecnologia, e nós vamos descobrir como ela vai funcionar, ou se os desenvolvedores realmente vão colocar ela em prática apenas quando lançar o console. Outra coisa que nós também já havíamos falado e já havia confirmado, e agora se reconfirmou, é o uso de DLI, que é a parte de latência, ou seja, a sincronização de periféricos, por exemplo, o controle com a velocidade de FPS que está na tela, para que você não tenha delay. Então é televisão, controle, headset, tudo sincronizado com a movimentação do quadro que está sendo entregue. Uma coisa importante para falar também é que os recursos de HDMI 2.1 foram mencionados novamente. No entanto, novamente, a Microsoft não menciona a entrada de eARC no console. O eARC é um aprimoramento de ARC, que é fluxo de dados digital, maior capacidade de fluxo, até mesmo transmitir fluxo de dados digitais, de áudio, né, digital, sem compactação, o que deixaria para quem tem sistemas de home theater com áudio muito mais aprimorado. Isso ainda não foi especificado e não foi colocado na lista lá.
não dá para saber se vai ter, se não vai ter, mas Ark ainda é uma pendência nessa nova geração e não é só do lado da Microsoft. A Sony também ainda não confirmou essa tecnologia. Agora falando um pouco de funcionalidade, como foi entregue tudo, ou seja, como você vai receber tudo isso e esse planejamento da Microsoft de trazer todas as gerações para essa geração, são 4 gerações em um, eles repetiram esse discurso, você vai ter acesso a todo o banco hoje da retrocompatível do Xbox One, dentro do Series X, mais os jogos do Xbox One também, ou seja, tudo você vai poder jogar e quando você aumentar o nível através do hardware, o jogo vai se atualizar para ter o melhor daquele hardware. É óbvio, claro, lógico que não serão todos os jogos antigos vai depender dos desenvolvedores colocarem essa funcionalidade, mas os novos jogos trabalharão nessa forma, e isso inclusive foi confirmado no Twitter da CD Projekt com o Cyberpunk 2077, que garantiu o suporte sem nenhum ônus de pagamento. Se você comprar a versão para o Xbox One, você vai ter a melhor versão no Xbox Series X sem pagar nada, ele vai fazer o download também. Esse ponto nos chama a atenção a gente também, que apesar da Microsoft ter aberto um pouco mais, aberto tudo, né, a parte do mercado e trazer as gerações, o cross-gen de forma mais efetiva, se continua desenvolvendo do modelo básico, porque se você depende do desenvolvedor de uma atualização para você ter a melhor performance, quer dizer que o jogo foi buildado, foi construído um para cada console, e toda vez que você entrar no console, você precisa da build daquele console. Então nós não devemos ter aí presets nos jogos como gostaríamos de ter igual PC, nós não devemos também ter uma abertura, por exemplo, para monitores ultra wide, porque isso agregaria em outros tipos de configuração, a qual parece que os desenvolvedores nem a empresa estão dispostos a abrir. Então você vai ter suporte gratuito, cada versão do Xbox que você colocar vai melhorar, no entanto vai precisar de baixar um recurso para melhorar, ou seja, uma nova build do jogo para aquele console, aumentando os aspectos de qualidade gráfica, qualidade de resolução, qualidade de FPS dele também. Por enquanto é só tudo isso que temos sobre o Series X. A concepção e a revelação dos teraflops dizem muito sobre esse console e com certeza absoluta vai agradar quem adquirir o console. Basta saber agora da Sony qual será a resposta dela em quantidade de teraflops, qual a resposta dela em versão de arquitetura, vai trabalhar com 1, vai trabalhar com RDNA 2 e qual a resposta dela em relação a clock e todas as outras coisas que foram colocadas no Series X. Preparado para nova geração? Ela vai ser forte, ela vai ser grande, ela vai ser cara também. Eu sou Goticose e até a próxima.